Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja então os assuntos que nós preparamos para esta edição. Ela está diretamente ligada à saúde do homem. No estúdio vamos receber um urologista para tratar da andropausa, a menopausa masculina. Cerca de 3.500 alunos voltam às aulas hoje, nas 29 escolas de educação infantil de Passo Fundo. Na série de entrevistas sobre bichos de estimação, vamos falar do cuidado com as vacinas e da importância da castração dos animais. E ainda vamos mostrar um selo que fabrica e distribui discos de vinil aqui em Passo Fundo. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Os alunos das escolas de educação infantil de Passo Fundo voltaram hoje às aulas. São cerca de 3.500 estudantes de 29 escolas que estão retomando aí as atividades. E durante as férias, algumas dessas escolas passaram por reformas e melhorias. As instituições de ensino particulares iniciam um ano letivo somente depois do Carnaval. A rede municipal e estadual recebe os alunos a partir do dia 23 de fevereiro. Aqui na UPF, as atividades pedagógicas começam no dia 19 deste mês. E o retorno dos estudantes vai ser no dia 23 de fevereiro. A Associação Sempre UPF foi criada para valorizar e manter o vínculo dos profissionais formados pela Universidade de Passo Fundo. Conheça agora então mais uma personalidade que se formou e construiu carreira profissional e acadêmica a partir da UPF. A Universidade de Passo Fundo tem uma importância muito grande na minha vida. Foi lá que em 1972 ingressei como aluno de agronomia e depois em 1973 como aluno de licenciatura em ciências, concluídos em 1975 e 76. Mas foi lá também que entre 1976 e 2009 me realizei profissionalmente como professor, como extensionista e como pesquisador. E ter orgulhosamente participado dessa história tão bonita dessa universidade, que é a mais importante da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Por isso, a Universidade de Passo Fundo estará sempre no meu coração. Depois da minha família, o meu maior patrimônio são os meus ex-alunos. E a alegria de ter participado de sua história. E mais ainda, ter graduado meus 3 filhos em agronomia, medicina e engenharia civil. E se você ficou interessado em participar da Associação de Ex-Alunos, entre então no site upf.br/sempreupf lá, acesse então o formulário para preencher o cadastro. O programa Estúdio 4 de hoje, que foi ao ar ontem, aqui pela UPF TV, debateu 3 novas leis que já estão valendo aqui em Passo Fundo. São elas: multa para quem jogar lixo no chão, casas noturnas que não podem mais usar comandas de consumo e o uso de parte dos passeios públicos por bares e restaurantes. Novas regras que, para serem eficientes, precisam de fiscalização. O Estúdio 4 vai ser reapresentado então hoje às 8 horas da noite. Veja um trecho do programa. Também em frentes parlamentares específicas que passaram a discutir esses temas e a comunidade teve esse amplo conhecimento, esse debate para que após a votação e a sanção do seu prefeito municipal, então nós pudéssemos ver essas normas idealizadas no município de Passo Fundo. Claro que a fiscalização, esse é um outro procedimento, é uma outra medida que o poder público, o poder executivo tem que implementar dentro da sua estrutura. Eu estive dando uma olhada ontem em leis semelhantes às que foram aprovadas aqui em Passo Fundo e me chamou a atenção um dado que eu consegui captar nessa lei do descarte dos resíduos sólidos nos logradouros públicos, que no Rio de Janeiro a fiscalização é intensa, pelo que a gente pode perceber lá, e a informação que eu obtive é que já houve uma redução em 8 meses de vigência da lei, de 58% desse tipo de conduta social. Acredito que esse ano,
são coisas que têm que ser adaptadas, né? A Secretaria ainda não tem estrutura completa para fazer o desenvolvimento da fiscalização, mas buscaremos a solução para desenvolver um bom trabalho. Hoje nós temos um fiscal urbano oficial, né? O Paranhos, que faz esse trabalho de fiscalização. Nós estamos requisitando mais um fiscal, que está chegando agora, uma fiscal, para nos dar suporte. Ela não vai conseguir dar cobertura em todo o setor urbano da cidade. Nós temos que ver a abrangência do setor, até onde ela atinge. Que essa legislação específica, para isso ela serve muito de uma forma educativa. É um apelo que a sociedade faz, frisando muito isso, que é o lixo no chão, que a pessoa jogou, descartou de forma inadequada. A metodologia de fiscalização específica dessa lei nós ainda não temos, né? Nós estamos estudando dentro da Secretaria, com um trabalho integrado com outras secretarias e outros órgãos, porque só assim nós entendemos que conseguiremos dar resposta e fazer a fiscalização que a lei coloca. Pode ser novidade para muitos, mas o homem também passa por uma espécie de menopausa, que acontece especialmente a partir dos 50 anos de idade e provoca então queda dos hormônios masculinos. Para falar sobre a andropausa, a popular menopausa masculina, que é bem diferente da feminina, nós recebemos então aqui no estúdio o médico urologista Eduardo Escorteganha. Doutor, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no teu programa, Fanny. Maravilha, doutor. Vamos começar falando então da principal diferença da andropausa para a menopausa feminina. Ok. A menopausa feminina é bem conhecida e bem tratada, assim, mais popularmente, porque as mulheres também tendem a procurar mais atendimento nessa área. As diferenças básicas, Fanny, é que na mulher é abrupta. Quando encerra o período fértil de ovulação, os sintomas aparecem abruptamente, com fogachos, calorões, enfim, alteração várias, né, peso, enfim. No homem, o início é gradual. Como tu disseste, aos 50 anos... Começa a sentir os primeiros Começa a sentir. sintomas. Se a gente for avaliar, né, nem em todos os homens acontece essa perda ou falta de produção de testosterona. Que é o hormônio masculino. Que é o hormônio masculino produzido pelos testículos, né? Que é o principal hormônio andrógeno que a gente chama. Essa perda, aos 50 anos, estatisticamente, ou através de trabalho, já demonstra que 1 a 2% ao ano, a partir dos 50 anos, existe uma queda nesse hormônio. E havendo essa queda, se começa então as manifestações clínicas, né? Que, como eu te falei, são graduais. O homem não tem, por exemplo, calorões, né? Diferentemente da mulher. Diferente da mulher. O que os homens mais sentem? Isso, quais os sintomas, então? Perda muscular, principalmente, desânimo, alterações na gordura, a gordura visceral, abdominal começa a ficar mais proeminente. Existem alterações na libido, na potência sexual, né? Na ereção. Existe também pessoas que se deprimem, que ficam com fadiga. Principalmente esses sintomas, né? Sintomas cognitivos, falta de memória, irritabilidade, alterações no humor, né? Basicamente são esses sintomas que mais aparecem na andropausa masculina ou deficiência hormonal, enfim. Mas a boa notícia é que ela pode ser prevenida e ela também pode ser combatida, doutor. Essa perda anual de 1 ou 2% é variável, ela pode ser maior ou menor em determinado indivíduo, né? Então, essa dosagem realizada anualmente, que se recomenda, quando o paciente vai para exame de próstata ou fazer uma avaliação anual, né, na sua saúde, a gente normalmente inclui a dosagem de testosterona. Existem limites, né? A gente sabe que, por exemplo, 300 nanogramas por decilitro seria o basal. Se o paciente tem sintomas e esses índices são baixos, a gente recomenda a reposição. Hoje a reposição é muito segura e muito fácil de se fazer, porque existem várias alternativas, né? Vai desde uma injeção a cada 3 meses, até recentemente no Brasil foi introduzido a forma gel. É como se fosse usar um desodorante. Então o paciente já acorda de manhã, faz a higiene e passa o desodorante, como se fosse um desodorante, o gel, e ele está com seus hormônios já em níveis adequados, né, durante o dia. E no outro dia, a mesma rotina, né?
Dá para quebrar, então, aquele tabu de que o homem não fica doente ou, especialmente, que não pode ir ao urologista, né, fazer os exames necessários, doutor, para diagnosticar. O que a gente sabe hoje é que com o envelhecimento, não só a perda de hormônios, mas assim, começam a surgir doenças, e com a longevidade, que a gente sabe que hoje as pessoas conseguem viver facilmente próximo até dos 100 anos, então existe uma questão que é chamada síndrome metabólica, envolvendo essa questão hormonal. E aí advém junto a queda hormonal, advém junto, nós estamos falando, a questão sobrepeso abdominal, aí você começa a ter alterações cardiovasculares, diabetes, em torno dessa questão do hormônio. E a gente sabe muito bem que esses pacientes às vezes protelam, ou porque acham que não são doentes, né? E às vezes a família também até negligencia, no sentido de, isso faz parte da velhice, então ele está ficando velho, ele está ficando mal-humorado, ele está ficando cansado, ele não tem mais aquela sensação de humor, né, que tinha anteriormente, ele perde musculatura, está sempre querendo dormir, está depressivo, fica irritado, a parte sexual também já começa a declinar. Então esses pacientes não vão procurar atendimento. Mas como tu disseste, no momento que a gente detecta esse problema no consultório e a gente começa a fazer a reposição, a qualidade de vida muda radicalmente. Os pacientes, eles se sentem melhor, eles parecem que eles rejuvenesceram, eles começam a ter atividade sexual, a massa muscular começa a voltar a ficar assim com mais força muscular, a gordura visceral abdominal diminui, os pacientes ficam menos depressivos. Então, a própria hipertensão e o diabetes ficam melhor controladas quando se repõe hormônio. Se você tem baixa testosterona, os pacientes às vezes respondem mal à medicação, tanto para diabetes quanto para hipertensão e quanto também para a parte sexual. Os pacientes às vezes chegam e dizem para mim, eu tomei Viagra, tomei vários similares e eu não consigo ter uma atividade sexual normal. Aí a gente vai dosar a testosterona e ela está baixa. Então, às vezes, só o comprimido de medicamento, ele não consegue repor aquilo que o paciente espera, né? Uma vida sexual ativa. Então, tem que andar junto, o hormônio e a parte da medicação, senão o efeito ele é bem inferior do que se estiver saudável, né? Do ponto de vista de dosagem hormonal. Perfeito. Doutor Eduardo, a gente teria muito mais coisas para falar, mas o nosso tempo chegou ao fim. Te agradeço pelas informações, viu? Muito obrigada e tenha um bom dia. Obrigado igualmente a você. Maravilha. Bem, depois do intervalo, no estúdio, a gente recebe um veterinário para falar do cuidado com as vacinas e também a importância da castração dos animais domésticos. E ainda, na nossa série sobre os discos de vinil, vamos conhecer um selo especializado na fabricação e na distribuição desse material. A gente volta em instantes.